dos livros do Velho Isso já foi dito, mas talvez reiteradas vezes falaremos novamente disso, até isso ser plantado dentro de vocês, né? O Velho Testamento, ele passa por uma divisão, né? Primeiro, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, né? Gênesis, não vou discriminar agora não, porque vai acabar dando trabalho. Vamos lá. Depois nós temos os livros históricos, né? Que é o que vamos estudar hoje. Nós passamos, de alguma maneira rápida, na semana passada, pelo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje nós vamos nos ater aos livros históricos, depois virão os livros poéticos e depois os proféticos. Lembrando que os livros proféticos passam por uma subdivisão, chamados de profetas maiores e profetas menores. E eu sempre ressalto, e ainda que haja necessidade de falar isso uma centena de vezes, não é maior nem menor, porque não era maior em estatura, não é maior em espiritualidade, é maior porque foi catalogado livros de conteúdo maiores, como os livros de Jeremias, Ezequiel, Isaías. E os profetas menores, nós temos um Sofonias que teve uma meia página, que é uma revelação. Outros livros, como de Abacuque, 3 capítulos, Jonas. Então, o conteúdo do livro é pequeno. E daí foram divididos em maiores e menores. Vamos até hoje nos livros históricos, que começa com o livro de Josué, né? Após a morte de Moisés, a misteriosa, a interessante, a pseudo-morte de Moisés, né, que acontece lá no finalzinho do livro de Deuteronômio, Deus chama Moisés em cima do monte, apresenta a ele a terra prometida, lá do alto da montanha. Deus diz: contempla aí a terra que eu prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó. E veja que, de fato e de verdade, a terra mana leite e mel. A terra tem ribeiros, tem árvores frutíferas, muitas plantadas por lá. As montanhas são de bronze, de minerais, de cobre. Então, a terra é preciosa. É isso ou não é, Écio? Pois bem, pois agora eu vou te recolher. É fim do tempo do seu ministério, e eu vou te recolher. E de lá Moisés sai fora do ar e desaparece. Ninguém encontra Moisés, nem o corpo, nem nada, nem sepultura, nem nada. E o tempo passa, e sequencialmente Deus se apresenta a Josué, logo no capítulo 1, informando para ele: Josué, meu servo Moisés é morto. Prepara-te, porque eu tenho escolhido para ocupar o lugar dele. Igual eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não tenha medo, não se espantes, não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu vou te usar. E Deus disse para ele: olha, vou te dar o segredinho para você se dar bem. E minha Bíblia desapareceu daqui, Rafael. Eu vou te dar um segredinho para você se dar bem. E o segredo é esse aqui, ó: não aparte da tua boca o livro dessa lei. Queria lembrar você que quando Deus apresentou isso para Josué, Deus só tinha o que na mão? O Pentateuco. Deus só tinha os 5 livros da lei que Moisés havia escrito. E Deus disse: quer se dar bem? É só você meditar nessa palavra de dia e de noite e fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Agindo assim, procedendo dessa maneira, você prosperará em todo o seu caminho e será bem-sucedido em tudo quanto fizeres. Irmãos, se isso era uma verdade absoluta na boca de Deus, há 3.500 anos atrás, com apenas 5 livros, imagina o conteúdo que temos hoje na mão: 66
preciosos livros que nos ensina milhares de princípios e que, se observarmos isso, nós seremos prósperos e bem-sucedidos em tudo quanto fizermos. Amém? Então Deus diz isso para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Se você quiser se dar bem, você não precisa ralar e se matar de trabalhar, não precisa acumular vários diplomas acadêmicos, não precisa ganhar na Mega Sena, nem nenhum tipo de coisa. Você só tem que meditar nessa palavra de dia e de noite e obedecer os princípios dela. E Josué, aos 80 anos de idade, garotão novo ainda, né, para a época, a prova disso é que Caleb, logo que Josué assume o comando, Caleb, então, de pronto, se apresenta para Josué e fala: Josué, eu estou com 85 anos de idade, mas você está lembrado quando o homem de Deus, Moisés, mandou a gente espiar a terra? Eu tinha 45 anos, e nós fomos lá, espiamos a terra e voltamos, e 10 dos príncipes murmuraram da terra, só eu e você falamos bem da terra e confiamos em Deus. Por causa disso, o homem de Deus, Moisés, me fez uma promessa que aquela montanha lá, ele ia dar para mim. Agora eu quero pedir autorização para eu ir lá e lutar contra aqueles que estão lá, escorraçar eles de lá, porque estou com 85 anos de idade e a mesma força, o mesmo vigor, a mesma disposição que eu tinha aos 45, eu tenho agora aos 85. Dá ordem aí que eu vou lá. E Josué falou: é mesmo, o homem de Deus Moisés te prometeu, pode ir e pode ir lá. Ele foi lá, quebrou todo mundo no braço, ou na espada, ou no pau, sei lá como é que foi, mas que ele correu com todo mundo, ele correu e venceu todos aqueles moradores daquele lugar e tomou posse daquilo como propriedade para ele. Então, Josué, aos 80 anos de idade, assume o comando da nação. E ele tem, então, uma grande missão diante de si, que é transpor o Jordão e ele conquistar a terra prometida. É hora daquele juízo que eu mencionei aqui, lá em Gênesis, né? Quando Deus diz para Abraão: Abraão, essa terra é a terra que eu tenho prometido para você e para a sua descendência. Só que o povo lá é ímpio, eles praticam feitiçaria, magia, adivinhação, mágica, necromancia, idolatria, e esse povo tem me aborrecido grandemente. Mas eu ainda não posso destituí-los de lá. Sua descendência vai ser escrava no Egito por 400 anos, mas depois, com mão forte, eu vou libertá-los e eu os introduzirei nessa terra. E aí era o tempo de completar a medida da iniquidade dos amorreus. Era o tempo de fazer a taça da ira de Deus acabar de preencher e transbordar, decretando o juízo de Deus sobre aquele povo. E aquele povo, ao invés de melhorar, ou de pelo menos estagnar nas suas práticas abomináveis, eles só pioravam. Eles se lapidavam mais e mais na prática do pecado. E aí, quando o pecado é intenso, convida-se ou abre espaço para o juízo de Deus. Assim foi no dilúvio, assim foi com Sodoma e Gomorra, e agora chegou a vez de Canaã, ou dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos girgarzeus, dos heveus e tantos outros eus que habitavam ali naquela terra. E Deus, então, dá ordem a Josué: Josué, é para exterminar geral, não é para deixar sobrar ninguém. Se você permitir que eles permaneçam, eles ficarão como espinho nos vossos olhos. Serão como um espinho na sua virilha. Cada passo que você dá, você vai sentir uma dor terrível. Esse povo tem que ser exterminado. E Josué, predisposto, estava, sim, a obedecer. Mas logo de cara, no livro de Josué, vamos ter um relato onde os gibeonitas enganam a Josué, né? Eles
vem a nação de Israel invadir a terra prometida como um rolo compressor. A cidade mais poderosa de toda a terra prometida, ou de toda a Canaã, era Jericó. Jericó era como se fosse uma Montes Claros no norte de Minas, né? Várias cidadezinhas por perto, e mesmo que tenha uma Pirapora, uma Janaúba, uma Januária, mas ainda um tanto quanto limitadas diante da amplitude que essa cidade tem tomado o corpo nos últimos tempos. Então, Jericó era aquela cidade portentosa, uma muralha de proteção circulando toda a cidade, que garantia a eles segurança. Ninguém nos invadirá, ninguém vai poder entrar aqui. E o tempo vai. E Josué, então, recebe de Deus aquela estratégia de circular a terra, né? Marchar só em volta da cidade por uma vez, e depois mais outra, por 7 dias consecutivos. E no 7º dia, Deus diz, agora dá 7 voltas em torno da cidade. E no fim da 7ª volta, abra a boca e grite, e as muralhas cairão rente aos vossos pés. Eu sempre destaco isso, sempre convido isso a vocês pensarem. Acredito eu que foi na década de 80, eu vi na televisão pela primeira vez um método ultramoderno para a época que a engenharia descobriu de implodir prédios velhos, né? E para construir novos no local. Então, aqueles prédios de 20, 30, 40 andares, de repente, eles criaram um mecanismo, enche de explosivos a base desse prédio, e quando eles detonam, o prédio desce certinho, parecendo que está entrando para dentro do chão, né? Pois bem, Deus fez isso há 3.500 anos atrás. Eu só vi isso na televisão em 80. Fiquei de boca aberta. Meu Deus, o que é aquilo? Como é que o negócio desce certinho? Só vem aquele poeirão no final, né? Mas o negócio desce certinho para dentro da terra. Como é que uma muralha de dezenas de metros de altura, se ela cai, ela tomba para o lado? Ela era tão larga que a meretriz Raabe fez o cabaré dela lá em cima, né? Ela era prostituta, ou era a casa residencial, ela ia prostituir em outro lugar, mas tinha uma casa construída em cima do muro. Enquanto hoje fazemos muro de 10 centímetros de largura, 2,5 de reboco de um lado, 2,5 do outro, 15 centímetros de largura é os muros das nossas casas. Quando alguém inventa fazer um muro de um tijolo, que é 20 centímetros, mais os 2,5 de reboco cada vai para 25, você é doido, para que um desperdício desse? É 15 centímetros de largura. As muralhas de Jericó tinham metros e metros de largura. E mesmo que ela tomba para o lado, para dentro ou para fora, eles iam ter que transpor. Deus falou, não, vai cair rente aos vossos pés. O papel seus é só gritar. E quando eles gritaram, é a única forma de eu entender. Deus fez aquelas muralhas implodir, igualzinho à moderna tecnologia da engenharia, que faz com que as construções implodidas entrem para dentro da terra, né? E eles, então, invadiram a cidade e conquistaram. Conquistou a cidade mais forte, a mais poderosa, pronto. Agora é mamão com açúcar, né? Agora é só pegar o canudinho e beber o suco de laranja. Não, engano. Aí vem algo que nós precisamos entender. E, meu irmão, minha irmã, você tem que plantar esse princípio no seu coração. Pecado na vida de um crente. Pense na sua vida. Um pecado não confessado na sua vida vai trazer um estrago muito grande para você. Um pecado escondido da esposa, um pecado escondido do marido. E olha, eu tenho alguma experiência para dizer, eu gosto de ser preciso nas minhas colocações. Eu ia dizer, eu tenho ampla experiência, mas não é ampla, alguma. Um caso aqui, outro ali, outro acolá, pelo menos alguns casos tratados de situação dessa natureza. Mulher que adulterou, escondeu 10 anos o pecado do marido, crente, membro de igreja, ativos, participativos. E, meu querido,
conforme diz o rei Davi, no Salmo 32, verso 8, se não me falha a memória. Enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos iam apodrecendo dentro de mim. Pecado escondido, ele vai carcomendo você por dentro, leva você a um quadro até físico de definhamento. Isso é terrível. Um ato de prostituição de um jovem, guardado debaixo do tapete, escondido, traz definhamento para a vida dele. Vai carcomendo a estrutura espiritual dele, o temor de Deus no coração dele, vai destruindo tudo que foi construído por alguns anos de vida cristã. Então, Provérbios capítulo 28, verso 13, está escrito que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e abandona a prática, esse alcançará misericórdia. Então, a nação de Israel invade Jericó. Deus faz esse milagre megatômico, faz as muralhas implodirem. Isso deve ter deixado os neurônios dos moradores de Jericó transtornados, enlouquecidos, para quem nunca tinha visto milagre. O povo de Israel já tinha visto o mar abrir, já tinha visto 40 anos de milagre no deserto. Todo dia coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, maná todo dia. Viu rocha jorrar água, viu um bando de cordonizes, milhares de aves, vi sobre o arraial, e eles comeram carne à vontade, até sair pelo nariz, pelo propósito de Deus. Vocês murmuraram de mim, vocês querem carne, eu vou fazer vocês comer carne até vocês vomitar. Vai vomitar carne até pelo nariz. E aí, por causa da murmuração, eles já haviam visto o milagre de N maneiras diferenciadas. Estavam bem adaptados a isso. Mas o povo de Jericó vê aquelas muralhas implodir. Aí, pronto, a fama de Israel saiu de Jericó e foi para os heveus, os amorreus, os girgazeus, os perizeus, os pelisteus, e foi espalhando, o povo assustou. É aí que os gibeonitas têm a ideia, peraí, nós vamos ser destruídos, temos que inventar um negócio. Vamos pegar um saco de pão velho, vamos pegar nossa roupa, esfregar na terra bastante surrada, e vamos ao encontro desse povo. Em vez da gente fugir deles, olha que estratégia, como é que o diabo trabalha. Nós vamos caminhar para cima deles e vamos chegar diante deles. Quem são vocês? Nós não sabemos quem são. Nós somos um povo de uma terra muito remota, muito distante. Nós não somos daqui desse território, não. E para você ver nosso pão. Quando a gente saiu, o pão estava quentinho, estava novinho, agora está cheio de bolor. Quando a gente saiu, nossas roupas eram novinhas. Olha como é que está desbotada agora. Está velha. Nosso vinho azedou. Nós não temos, nós somos de muito longe, nem sabemos o que está acontecendo por aqui. Faz aliança conosco. E Josué, mesmo sendo um refinado homem de Deus, é bom entender isso. Nenhum de nós está vacinado contra pecado. Nenhum de nós está vacinado. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Todo crente tem que ter, deve ter. E os pastores, mais ainda. No entanto, Josué foi enganado, tapeado. E sem investigar, sem considerar, né? Jesus veio nos ensinar. É o que eu disse, quando Deus mostrou para Josué o Pentateuco, não tinha um tanto de informação. Nós já temos a informação. Jesus disse, Olinto, seja simples, igual uma pombinha, mas prudente como uma serpente. E Josué faltou essa prudência de serpente e aceitou aquele povo e fez aliança com ele. Eu dou minha palavra, ninguém toca em vocês. Aí depois descobriu que os gibeonitas eram gente lá mesmo, de Canaã. Aí Josué falou, vocês me enganaram. Pior que eu dei minha palavra, eu não posso matar vocês. Mas, eu vou dar um castiguinho bom para vocês. Vocês vão habitar para sempre no meio nosso, mas vocês vão ser rachador de lenha, tirador de água, carregador de lata, ou seja, o pior serviço que tiver
é vocês que vão fazer para nós. Mas é melhor isso do que morrer, né? E eles ainda ficaram felizes da vida com relação a isso. Mas voltemos a Jericó, a poderosa cidade, destruída. Aí, qual é o próximo desafio? Glaucilândia, só para provocar Elisandro. Ai, né? Eu acho que é só Ai, não é aí, não. Falta Ai. A próxima cidade, Ai. Uma cidadezinha minúscula, totalmente não tinha nem uma fiada de um tijolo ou de pedra rodeada para proteger ela. Totalmente desprotegida. Uma cidadezinha pequena, um povozinho pequeno. Aí Josué falou, mobilizar um exército de 600 mil homens, né? Ou 100 mil, 50 mil, para invadir. Para quê? Não precisa não. 3 mil homens, vai lá e invade lá e domina tudo. Saiu os 3 mil escorraçados pelos minúsculos e frágeis moradores de Ai. Aí Josué, quando viu aquilo, rasgou a roupa de cima e embaixo. Deus, o que está acontecendo? O senhor acabou de falar comigo ali que vai ser comigo, que eu vou invadir, que eu vou conquistar, e o senhor disse para mim, eu estou na tua palavra, e agora? Teu povo foi derrotado diante de uma cidadinha dessa? E aí, a hora que tiver de encarar os outros? Deus falou, levanta daí, rapaz, tem conversa comigo não. Vai lá, investigar o povo. Tem pecado escondido lá no meio do povo. Você vai tratar disso que é da sua responsabilidade. E aí você vai resolver o problema. Aí Josué assustou. Reuniu o povo, 12 tribos de Israel. E a nação de Israel praticou isso por muito tempo. 12 tribos. Vamos lançar sorte entre as 12 tribos. E a sorte caiu sobre uma das tribos. Isolou as 11. Vamos agora avaliar as famílias que compõem essa tribo, né? E aí lançou sorte, caiu sobre uma outra família. Agora vamos ver as casas que compõem. Aí caiu em cima de Acã. E aí Josué botou o olho em Acã e falou, vem cá, filho meu, dá glória a Deus aí. O que foi que aconteceu? Por que Deus está apontando para você? Meu Senhor, é que antes de invadir Jericó, Deus deu ordem para o Senhor que era para tirar de lá algumas coisas de ouro, de prata, e para o tesouro da casa do Senhor, mas que não era nosso para pegar despojo nenhum. Que Deus havia condenado a maldição, tudo que estava lá, e era para ser tudo queimado a fogo. E quando eu entrei lá, mesmo sabendo dessa ordem, eu vi uma cunha de ouro, e eu vi uma capa babilônica, aí meu coração latejou, a ganância cresceu, e eu cobicei aquilo, e eu olhei para o lado, não tinha ninguém, e eu passei a mão naquela cunha de ouro, e eu peguei aquela capa babilônica, e eu levei para a minha tenda e está lá escondido, lá debaixo do tapete. Escondi lá, ninguém sabe disso. Foi isso que aconteceu. E Josué disse, a nação foi perturbada por sua causa. Gente morreu por sua causa. A nação foi envergonhada por sua causa. E hoje é você que vai ser atormentado. E aí foi ele, mulher dele, filhos dele, animais dele e tudo quanto mais pertencia, ajuntado no vale de Acó, e tome pedra. E foram apedrejados todos. E a nação fez isso com tanta determinação que se tornou uma montanha. O vale virou uma montanha. Ajuntou-se muita pedra. E ele foi executado. Pecado escondido numa pequena congregação causa grande entrave. Pecado escondido, mesmo numa grande igreja, causa grande entrave. Se o seu pecado pode entravar uma grande congregação, o que ele não faz na sua vida? O que ele não faz na sua casa, na sua família? Você já parou para refletir sobre isso? Então põe o temor de Deus no seu coração. Pecado é uma coisa que não é para existir em circunstância alguma na vida de crente. Eu amo a declaração do apóstolo Pedro,
quando ele diz na sua segunda carta: já é bastante que no tempo passado vocês tenham andado por abomináveis idolatrias e por práticas de adultério e bebedices e glutonarias e prostituição. Agora é tempo de santidade. Vocês foram chamados para ser santos como o Senhor é santo. Ele vai usar essa expressão emprestada lá de Levítico. O Senhor disse: sede santos, assim como eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então, pecado é coisa da velha criatura, do velho homem, da velha vida. Não é coisa para ser praticada como crente dentro da igreja. E aí fica o recado. A nação, um exército poderoso, se curva diante de uma minúscula cidade, envergonhado por causa de um pecado. E aí, feito o juízo, feito o tratamento, corrigido o erro, recalculada a rota, né, como diz a mulherzinha do GPS, aí banido o pecado, Deus de novo pôde estar no meio do povo. Aí saiu como uma patrola, como um rolo compressor, a nação de Israel, invadindo todas as demais nações, todas as demais cidades, todos os demais povos que habitavam em Canaã. Feito isso, conquistou uma boa parte do território, Josué começa já a acomodar as tribos. Agora, a tribo de Dan vai para ali, Gade vai para acolá, a meia tribo de Manassés e a meia tribo de Efraim vai ficar com esse território. Rubem, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Naftali e Aser, cada uma foi sendo alojada no território. Isso dura 30 anos. É o ministério de Josué. Ele assume o governo no lugar de Moisés aos 80 e até os 110 anos. Josué comanda a nação de Israel e comanda também o exército de Israel para invadir a terra prometida e alojar as tribos nos seus respectivos territórios. Mas Josué morre aos 110 anos de idade, né? E aos 110 anos de idade está escrito que quando ele morre, ainda ficou muita terra para ser conquistada. Ainda havia muito território na mão do povo que já deveria ter sido alvo do juízo de Deus. E dentro desse processo, Josué, ele vai inaugurar um tempo que a gente vai pular daqui a pouco, ainda não vamos sair do livro de Josué, porque esse livro é muito precioso, temos alguns princípios, algumas verdades para aprender aqui. E aí Josué inaugura um tempo que eu gosto, e já citei aqui, um escritor alemão que escreveu um livro precioso, 10 erros que um líder não pode cometer. E aí ele usou a seguinte frase para um capítulo do seu livro, dizendo que sucesso sem sucessor é fracasso. E Josué teve um sucesso muito bom, não extraordinário. Extraordinário se tivesse banido todo mundo, tivesse conquistado a terra toda. Mas ele teve um sucesso muito bom no seu ministério. Sobretudo, sucesso com Deus, porque Josué teve algumas experiências singulares que vamos mencionar aqui. Mas, quando finda o seu ministério, Josué não tinha preparado um garoto como André, como Marquinhos, ou como Tiago, ou um homem como Olinto, como o pastor Wesley, para sucedê-lo. Não havia ninguém foi discipulado. Por isso temos uma ordem. Paulo ensina no livro de Tito, na carta a Tito, um princípio, que nós devemos ensinar homens íntegros, aprovados, idôneos, irrepreensíveis, para que eles possam ensinar outros, e aí é um processo em cadeia. O discipulado não pode parar. Se o discipulado parar, imagina, morre eu hoje como pastor dessa igreja e no meio de quase 300 membros, Deus não encontra uma pessoa qualificada para assumir meu lugar. Isso é vergonha.
Eu louvo a Deus que deve ter uns 10 por aí ou mais, né? De jovens até homens mais maduros que podem estar qualificados para isso. Lembrando que a capacitação maior vem de Deus. Então, precisamos transmitir as nossas experiências, o nosso conhecimento, os pilares de Deus que foram plantados em nós, os princípios de Deus, precisamos plantá-los no coração dos outros. O pilar do temor do Senhor, o pilar da santidade, o pilar do amor, o pilar da reverência, o pilar da submissão e da obediência, o pilar da gratidão e da adoração. Josué fica marcado na história bíblica como homem que não preparou ninguém. Quando Moisés, o maior vulto do Velho Testamento, quando ele morre, Josué estava prontinho para assumir e não decepcionou em nada, podemos dizer, salvo nesse quesito de não ter preparado alguém para sucedê-lo. Então, esse homem vai ter o privilégio de um belo dia, sai para orar e ele encontra uma figura. E ele vira para essa figura atrevidamente e fala: eu estou vendo que tu és alguém especial, diferenciado, mas eu preciso saber quem é você. Você é por nós ou é pelos nossos inimigos? A resposta é: eu só sou o príncipe do exército do Senhor. E para conversar comigo, dobra a língua, tira a sandália do pé, porque o lugar que você está é santo. Aí o cabra, quem é? É simplesmente Jesus. Diante de Josué, né? Numa aparição que a gente chama teologicamente de aparições teofânicas, é a teofania, manifestação divina física no Velho Testamento. E Jesus aparece diante de Josué. Josué, estou vendo que tu és alguém diferenciado, né? Não está dito com essas palavras. Isso é uma floreada à lá pastor Silvio, né? Segura, me suporta aí. Aí ele vê, estou vendo que você é alguém especial. Mas quem é você? Você está a nosso favor, é contra nós. Aí ele só ouve: você primeiro tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo, e eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aí ele se curva e adora o Senhor. Então, esse homem teve experiências extraordinárias com Deus, né? É esse homem que, certa feita, está num campo de batalha e a nação lá guerreando e vencendo e prevalecendo contra o inimigo, mas alguém chega e diz a informar: ô Josué, ó, tá bacana a guerra, estamos ganhando, estamos vencendo, mas ó, vai começar a escurecer, e a hora que escurecer, o povo, os inimigos vão fugir tudo e esconder, e aí não vai dar para a gente terminar o serviço. Josué falou: segura a onda aí. Sol, fique quietinho aí no seu lugar. Lua, nada de aparecer. Fica quieta aí no vale de Ajailon. E o texto bíblico diz que o sol e a lua obedeceu à voz de um homem. E por quase um dia inteiro, 23 horas e 20 minutos, o sol e a lua se deteve, estacionados no exato local que estavam. E isso permitiu que a nação continuasse lutando e prevalecesse contra o inimigo até exterminá-los totalmente. Esse homem tornou-se alguém extremamente especial. Esse homem teve experiências extraordinárias com Deus dentro desses princípios. Um outro episódio que merece destaque no livro de Josué é que, antes da invasão e da aniquilação da grande cidade de Jericó, Josué envia 2 espias, né? Aprendeu com seu mestre Moisés. Moisés mandou 12 para espiar a terra inteira, como era para espiar só Jericó. Josué mandou 2 espias para entrar na cidade e sondar a cidade e contemplar a cidade e avaliar a resistência da cidade, para ele traçar as estratégias de invasão. E os 2 espias, quando estavam dentro da cidade, foram descobertos e tiveram que sair rapidamente e fugir.
Mas aí eles correram e fecharam os portões da cidade e não dava para os espias sair da cidade. E aí entra a prostituta ou a meretriz chamada Raabe, que tinha a casinha em cima do muro. Ela viu aqueles dois homens e falou: vem cá, eu sei quem é vocês. Eu vou esconder vocês, vou proteger vocês. E pegou aqueles homens e falou: vocês vão ficar aqui escondidos. E daí a pouco o rei da cidade deu ordem para que cada casa fosse invadida e que fosse vistoriada, e os soldados saíram procurando para todos e entraram na casa de Raabe. Você viu dois homens por aqui? E ela, sabiamente, ela disse: vi. E só que, esses homens passaram por aqui, deram no pé, foram para aquele rumo ali, corre que vocês ainda pegam eles. E eles, então, se negam: não vi homem nenhum, então peraí que nós vamos dar uma vasculhada geral, né? E podia achar os caras. Ela falou: não, eu vi. E eles, saíram, os caras estavam com pressa, estavam com medo, deu linha para ali, se vocês for por ali, eles vão alcançar. E os caras foram atrás. E ela escondeu eles lá e livrou eles da morte. E no fim do serviço, a hora deles ir embora, ela então clama por misericórdia: olha, eu sei que o Deus de vocês está fazendo um estrago por aí, e ele vai destruir essa cidade. Todo mundo aqui já sabe disso, mas olha, queria que vocês lembrassem de mim, queria que vocês tivessem misericórdia de mim e da casa do meu pai. Daí vai nascer um princípio bíblico: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Raabe era uma prostituta, era uma meretriz. Aí ela vai dizer: lembra de mim, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, lembra da minha família. E eles então viram para ela e falam: olha, você nos salvou e nós sabemos o que é gratidão. Guarda isso aí, viu, meus filhos? Há anos eu tenho ensinado: o maior sintoma de mau caratismo que você pode encontrar numa pessoa chama-se ingratidão. Cuidado com pessoas ingratas. Você pode dar a vida por elas, na primeira oportunidade elas metem a peixeira nas suas costas. Cuidado com pessoas ingratas. Jesus disse que aquele que der um copo d'água a um pequenino dele não ficará sem recompensa. Então não importa se vai vir um macumbeiro, um ladrão, uma prostituta, e ter misericórdia de você e te der um copo d'água, é o Senhor Jesus que diz: vou ficar em débito com esse macumbeiro, com esse feiticeiro, com essa prostituta, com esse ladrão, com esse maconheiro, porque socorreu um servo meu. Deu um copo de água. Um dia eu preguei sobre isso e eu peguei a conta de água da Copasa e eu dividi lá. Minha conta hoje veio R$141 e uns quebrados, 17 mil litros de água. É fácil, você divide 141 por 17 mil, você vai saber o preço de 1.000 litros. Divide por 1.000, você vai saber o preço de 1 litro. Aqui tem 100 ml, você pode saber, ou 200 ml, você pode saber quanto é que custa. E é algo tão desprezível, deu 0, alguns zeros de centavo, e um lá. Então, Jesus está dizendo que um copo d'água não ficará sem recompensa. Por vezes, você faz tantas coisas por uma pessoa, você estende a mão, você ajuda, você investe dinheiro, você gasta tempo, você estende a mão, e essa pessoa, na primeira oportunidade, vira as costas, é capaz até de aprontar alguma coisa com você. Pastores que digam isso, né? Nós estamos bem escolados nessas coisas. E se não vigiarmos, podemos ficar com o coração muito melancólico, e sempre dolorido, e sempre abatido, entristecido, frustrado. Tem que pedir a Deus graça para que a gente não se abata com essas coisas. Gente, que você faz, e Jesus diz isso, né? Profeticamente foi dito no Salmo: se fosse o meu inimigo que tivesse me traído, eu teria suportado bem. Isso é Jesus falando no livro de Salmo. Se fosse o meu inimigo que tivesse me traído, eu teria segurado a onda legal. Mas foi meu amigo íntimo. Foi o cara que comia na mesma gamela minha, metia a mão no meu prato para comer comigo. Isso dói, isso machuca. Você ama uma pessoa, você ajuda uma pessoa, você investe na vida de uma pessoa, de repente essa pessoa mete o pé no você, te ofende, te desrespeita, te afronta, te fere, te prejudica,
te abandona, vira as costas, vai embora, como se você só tivesse feito mal a elas. Isso dói. E é bom dar uma vacinazinha no coração, porque eu costumo dizer que a essência do evangelho é você tomar porrada e dar glória a Deus. É, você ser perseguido e orar pelo perseguidor. Alguém te amaldiçoa e você fala que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção. Alguém fala mal de você, você volta pelo mesmo caminho, falando bem da pessoa. Alguém mete um bolachão no pau da orelha e você diz, está saciado ou quer bater mais? Né? Pode bater mais um tiquinho se você está com vontade, se está precisando descarregar a ira. Isso é evangelho de Jesus. A gente tem que estar escolado nisso, né? Da vacância. Oh, meu coração, ai que dor, me traiu, me abandonou, foi embora. Temos que ter cuidado com esse comportamento natural do nosso coração. Não podemos ser naturais. Temos que blindar o nosso coração, não sermos insensíveis, mas termos um coração que aguenta tomar pancada e glorificar a Deus. Lembre que foi o Senhor Jesus que disse, tende grande gozo quando as pessoas abrirem a boca e mentindo disserem todo o mal contra vós. Exultai, alegrai, porque grande é o seu galardão no céu. Então, aprenda a louvar a Deus, mesmo nessa circunstância. Voltamos à meretriz Raabe. A meretriz Raabe vira para aqueles espias e fala, tem misericórdia de mim e da minha família. Quando vocês invadirem aqui, vê o que vocês podem fazer por mim. E eles falaram, nós não vamos ser ingratos, nós vamos comunicar para o nosso general Josué lá, vamos comunicar para o nosso líder Josué lá, o que você fez por nós, e vamos tomar liberdade aqui de empenhar nossa palavra. Você arruma aí um fio de escarlata, você arruma aí uma fita vermelha, um cordão vermelho, alguma coisa, e pendura aí. Figuração do sangue de Jesus. O mesmo sangue que lá na saída do Egito, mata o cordeiro, passa o sangue na verga e nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar, e onde tiver a marca do sangue, ele não vai entrar. Você pega um fio de escarlata e pendura aí na janela. Nós vamos comunicar a Josué, quando a gente invadir, todo mundo vai saber que essa casa com fio escarlata é da mulher que nos ajudou, e você e sua família vai ser poupada. Comunicar Josué bateu o carimbo em cima das palavras deles e diz, está referendado, essa mulher vai ser poupada. E Deus é magnânimo, né? Quando Deus diz em Jeremias, eu é que sei quais são os planos que eu tenho projetado para a sua vida, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal. Eu quero te dar o futuro abençoado, o futuro que você deseja. Eu quero te encher de esperança. Deus tem planos que a gente nem imagina. E qual era o plano de Deus? É que aquela meretriz se tornasse bisavó de Davi e que se tornasse ancestral do Senhor Jesus. Jesus vai nascer da descendência dessa mulher. Essa mulher é poupada com toda a família dela, vai morar no meio de Israel. Logo, um judeuzão daquele bate o olho nela e fala, essa mulher é gata, essa mulher é especial. E aí, casa com ela. E casa com ela e ela tem um filho chamado Obed. E Obed vai casar também, vai ter um filho chamado Jessé. E Jessé vai casar também, vai ter um tanto de filho, mas no meio deles tem um pirraio lá chamado Davi, Sarará. E esse Davi vai ser o maior rei da nação de Israel de todos os tempos. E Jesus vai nascer da descendência de Davi. E o cego, quando ouviu falar que Jesus estava passando, ele desesperou, Jesus! Filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, rapaz, está perturbando. Aí ele gritava mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus foi lá, você está certo, eu sou filho de Davi mesmo. Né? Não disse isso, mas era o referendo. Jesus é da linhagem, porque ele
é o rei de Israel. É ele que vai sentar no trono, né? É ele que vai assentar no Santo dos Santos, que vai ser construído no período da grande tribulação, lá em Israel. E toda a profecia de Zacarias, todas as famílias da terra, pelo menos uma vez no ano, vai ter que ir lá em Jerusalém, entrar no templo e chegar diante de Jesus e se curvar diante dele e adorar o rei, né? Isso é fantástico, é glorioso. E uma meretriz passa a fazer parte. Se você ler a genealogia de Lucas, lá no início do Evangelho, a genealogia de Jesus, no início do Evangelho de Mateus, Raabe vai aparecer lá nos dois. Então, nós temos nos dois relatos dos dois evangelistas, né? E essa mulher, ela fica como um ícone, como um marco na história da nação de Israel. Então, queridos, nós temos aí essas verdades do livro de Josué e precisamos aprender com elas, aprender com cada situação dessa, com o pecado de Acã, para isso não acontecer na nossa vida, aprender com a graça escandalosa de Deus. Se Deus é gracioso com a meretriz a ponto de elegê-la para fazer parte da genealogia do seu filho, por que que a gente vai endurecer e desprezar fulano ou ciclano? Por que que vamos agir? Eu costumo, de quando em quando, dizer para a igreja, cuidado, meu irmão, você que está aí estagnado, né? Eu ouvi uma palavra lá em Manaus um dia que essa palavra me chocou. E a palavra não foi só dita, ela foi dita e contada uma longa história para trás para referendar o que estava sendo dito. E eu conhecia os fatos históricos do que foi relatado. Então essa palavra marcou muito. O cidadão dizia, cuidado, tem uma fila, tem alguém atrás de você. Se você não cumprir o propósito de Deus, tem alguém aí na fila. Você vai ser tirado fora, vai aparecer uma outra cara. Se ele não cumprir o propósito de Deus, tem outro atrás dele, na fila. Tem uma fila. E precisamos cumprir o propósito de Deus. Esse negócio é deverazmente sério. E a gente precisa discernir essa realidade. Eu costumo dizer, nessas circunstâncias, que de repente Deus pode pegar um bêbado ou um drogado que tem um cachorro lambendo a boca dele com o vômito dele, uma hora dessa, numa calçada qualquer aí. Deus pode ir numa boca de fumo ou num terreiro de macumba, como fez com o pastor Átila Brandão, que eu relatei aqui recentemente. Foi num terreiro de macumba, o Espírito Santo foi num terreiro de macumba, e Átila Brandão era o dono do terreiro de macumba lá em Salvador, na Bahia. O Espírito de Deus falou para ele, aqui não é o seu lugar. E o cara hoje é um pastor de renome internacional, um instrumento de Deus. Deus pode pegar um bêbado lá, trazer ele para essa igreja no culto de amanhã, libertar ele amanhã mesmo, e daqui a uns anos ele pode estar lá em cima do púlpito como pastor no meu lugar. E pode não ser os diáconos que estão aí improdutivos, os presbíteros que estão aí, ou outros crentes que estão aí há 5, 10, 15 anos, esquentando banco ou cadeira. Deus pode apanhar um drogado, um alcoólatra, um qualquer, e trazer e transformar a vida dele. Tem gente na fila. E a gente precisa entender isso, que os propósitos de Deus, eles passam por uma meretriz. A gente não consegue entender um quadro desse. Mas a graça de Deus é escandalosa, né? Lembra que quando Deus enviou Samuel na casa de Jessé, falou, olha Samuel, eu escolhi Saul e eu rejeitei ele. E eu já tenho buscado na casa de Jessé um dos filhos de Jessé para ser rei no lugar dele. Vai lá, enche o chifre de azeite e caminha para a casa de Jessé. Aí Samuel, Saul vai me matar, a hora que vê eu com chifre de azeite. Não, inventa uma desculpa aí real. Você diz que vai lá oferecer sacrifício, pega aí uma ovelha qualquer e vai lá. Mas leva o chifre de azeite. E você vai ungir um dos filhos de Jessé, rei no lugar de Saul. Quando Samuel chega, vê o primogênito Saul, logo o coração, Jeremias 17:9, coração enganoso, trapaceiro, ele diz, certamente está diante de mim ungido do Senhor.
E Deus fala, você está equivocado, Samuel. Nesse cara aí que eu escolhi, não. Grandão, bonitão, mas eu não olho para a aparência do homem, não. Eu vejo o coração do homem. Então está descartado. Manda outro, Jessé. Vem o outro. Isso aí, deve ser esse aí. Não, não é esse também não, Samuel. E vão 1, 2, 3, 4, 5, acabou todo mundo. Aí, Samuel, se acabou, só tem um pirralho, sarará, está lá no pasto das ovelhas lá, é um menino lá, ruivo, de gentil aspecto, está lá cuidando das ovelhas, manda trazer ele, ninguém senta na mesa para comer enquanto ele não chegar. Quando ele bateu o olho em Davi, Deus disse, é isso aí, o que você vê como menino, mas eu chamo de o homem segundo o meu coração. Derrama o óleo na cabeça dele, que é esse aí que eu tenho escolhido. Deus não vê como nós, não age como nós. Por vezes discriminamos pessoas, mas Deus não faz acepção de pessoas. Por vezes valorizamos alguém pela sua aparência, mas Deus não olha para a aparência. Deus faz coisas. Tem um tal de um pastor Orlando aqui no Brasil, e vou abrir um parêntese aqui para contar essa história. Eu ouvi essa história, me chamou muita atenção. E esse cara, ele primeiro deu uma doença, e ele, não sei se foi um acidente, o que foi, eu sei que o cara perdeu as pernas, e estava lá num leito de hospital, e o cara lá num quadro de morte, e a enfermidade já tinha acabado, não tinha mais perna, não tinha quadril, não tinha nada. E quando estou falando não tem quadril, pense, não há pênis, não há ânus, não há nada, não tem mais genitálias. E de repente 2 irmãs foi evangelizar no hospital. E vai num quarto, e vai em outro, e vai num quarto, vai no outro. Quando passaram por aquela situação, aí elas passaram, viram, olharam e ministraram a palavra, e saíram e oraram. E aí a outra cutucou e falou, quem é que teria coragem de casar com um homem igual esse? A outra saiu na bucha, eu. E voltou lá. E voltou e conversou com aquele homem, e acabou se dispondo a cuidar dele e casou com ele. E o homem que nem crente era, se converteu, batizou, óbvio, o casamento se deu depois. E esse homem virou pastor Orlando. Pensa que aqueles móveis de televisão antigo, era o que ele usava. Ela era enfermeira, cuidava dele, bolsinha de fezes, bolsinha de urina, tudo, né? Aquela coisa. E aquele toquinho de homem, só daqui para cima, botava lá em cima daquele móvelzinho, parecia televisão, nos púlpitos das igrejas, e ele era exortador brabo, né? Pegava o microfone e toma a palavra de Deus. E ganhou um ministério aí de amplitude, pregando para tudo quanto é lado. Já tem algum tempo que eu não ouço falar dele. Eu cheguei a vê-lo, né? E isso, quem é que imagina que Deus vai fazer uma coisa dessa? Uma mulher, uma moça bonita, casar com um cidadão só para cuidar dele. Só Deus pode fazer um negócio desse, né? Sem nenhuma pretensão de sexualidade, de nada, porque não existia nem perspectiva para isso. Então, Deus não discrimina ninguém. Deus faz coisas assustadoras. Olha aquele cara, filho de um pastor, Pâmela, que sempre me ajuda nesses nomes mais complicados, Nick Vudsky. Já gerou discussão. Vamos lá. O cara, filho de um pastor, né? Se você não conhece a história do Nick, pelo amor de Deus, entra na internet, porque você vai ser grandemente edificado. Filho de um pastor, o cara vai nascer, aí o pastor foi assistir o parto. Quando ele viu, saiu o menino. E ele viu que saiu a cabeça. O parto foi facinho, saiu a cabeça e o ombro, que é o mais difícil, passou. Não tinha ombro, não tinha braço. A hora que ele viu sair aquele menino lá sem braço, ele desmaiou. Tombou lá dentro. A hora que acordaram ele lá fora, ele falou, doutor, o que eu vi lá é verdade. Meu filho nasceu sem braço. O médico falou, e nasceu sem as pernas também. Sem braço e sem perna. Só tronco e cabeça. Aí, quem é que ia pensar uma coisa dessa? Acho que qualquer
um pastor dizer, Senhor, o que está acontecendo? Que coisa é essa? Mas esse menino foi criado com todo amor e hoje virou um pregador internacional, viaja o mundo inteiro. O cara casou com uma mulher linda, tem um filho lindo, que ele brinca com ele, nada com ele, o cara joga futebol, o cara anda de skate, o cara surfa, o cara tudo, e o cara não tem perna nem braço, né? E o cara, a mulher já deve ter tido o segundo filho, estava grávida. E um cara pregador, dá palestra nas universidades, 5.000 jovens escutando aquele cidadão sem perna e sem braço, e ele ministrando palavra, só vê o povo chorando, tem alcançado milhares de almas para Jesus. Deus tem planos que a gente não consegue alcançar. Como é que eu vou imaginar que nasce um menino sem braço, sem perna, e Deus tem um projeto grandioso para usar esse menino daqui 20 anos, né? Quem é que pode imaginar uma coisa dessa? Você vê a experiência de conversão dele, primeiro de dureza contra Deus, né, de não admitir aquilo, depois entender o plano de Deus e se render diante de Deus. E hoje o cara é altíssimo astral. Então, é tremendo isso aí. Eu penso que essa história de Raabe nos ensina um pouco sobre isso. Eu disse que a gente saía do livro de Josué e mergulhava dentro do livro de Juízes. E aí, esse tempo, que é um dos tempos mais críticos, mais caóticos da nação de Israel, né? Josué, lembra, é bom você sempre se situar em termos de tempo. O ministério de Josué dura 30 anos, ele começa aos 80, morre aos 110 anos. E quando vai iniciar o tempo dos juízes, né, são cerca de 13 juízes que vão estar julgando Israel, a nação mergulha num caos absoluto por um período de mais de 300 anos. Um tempo onde a nação sem governo, e eu penso que eu ministrei uma palavra bastante significativa para vocês, quando eu mencionei numa aula anterior aí, especificamente sobre o livro de Juízes, que o livro começa e termina dizendo, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que dava na telha, o que queria, o que vinha na sua cabeça. É certo estuprar, eu vou estuprar. É certo roubar, eu vou roubar. O que eu quero fazer não tem autoridade para me corrigir. Então, cada um fazia o que bem entendia. E isso fez a nação mergulhar, a nação recém-empossada na terra prometida, um povo que vinha de 400 anos de cativeiro no Egito, voltou a ser escravo de quem? De filisteus, de midianitas, de amalequitas e de edomitas e de vários outros povos que permaneceram na terra prometida, não foram exterminados conforme a ordenança de Deus. E aí a nação experimentar 40 anos escravo dos filisteus. Aí o texto diz, e essa frase se repete insistentemente no livro, que no cativeiro eles então clamavam a Deus, voltavam os olhos para Deus, Deus misericórdia, Deus socorre, Deus ajuda, Deus, e Deus tinha misericórdia. E levantava um juiz, Tola, Jefité, Sansão, Gideão, Débora, Baraque, vários deles, cada um a seu tempo, para libertar o povo. E esse juiz libertava o povo então reconhecia a autoridade de Deus sobre aquele homem, entendia que, de fato, foi um livramento operado por Deus, e aí eles se sujeitavam à autoridade daquele homem, por um tempo. Aquele homem, então, julgava as questões, as pendengas que acontecia no meio do povo. Depois de um tempo, essa autoridade ou morria ou era refugada, e eles então tornavam a viver sem governo, sem sujeição à autoridade, para o próprio mal deles. Passado um tempo, logo de novo, caíam na mão de um outro povo que os dominavam, que os escravizavam, e aí
após 20 anos de cativeiro, 30 anos de cativeiro, 40 anos de cativeiro, passando necessidades, eles lembravam de Deus. Aí se humilhavam diante de Deus, suplicavam a Deus, clamavam a Deus, e Deus então levantava um outro juiz para socorrê-los, libertá-los, e aí eles entronizavam esse juiz. Agora é o nosso juiz, vai nos governar. E isso tinha perna curta, durava um tempo, até que esse juiz morresse, ou então era refugado por eles mesmos, e eles voltavam às suas práticas de independência. Cuidado, queridos. Passou um pastor aqui pregando no ano passado, e ele diz, independência é morte. Romanos 13:1, toda alma esteja submissa às autoridades superiores, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. E aquele que resiste à autoridade atrairá sobre si mesmo a condenação. Independência é morte. O cemitério está cheio de jovens, adolescentes e jovens, muito jovens, 18, 20, 23, 25 anos. A maioria dos túmulos de jovens no cemitério é entre 15 e 25 anos. Qual a característica de todos eles? Buscaram independência. Saíram de casa, buscaram independência dos seus pais, quero morar sozinho, isso é chato demais, pai, o senhor quer regular eu, quer que eu chegue em casa 10 horas, 11 horas, ah, mãe, a senhora é chata demais, a senhora manda demais, a senhora interfere demais, e buscam independência. Independência é morte. Isso me chamou muita atenção. Eu anotei isso numa agenda minha, não estou lembrado quem proferiu essa frase, mas foi dito nesse púlpito aqui, independência é morte. Cuidado com isso, né? Seja sempre dependente de Deus. Se você é mulher casada, seja submissa ao seu marido. Se é jovem, é filho, seja submisso a seu pai. Se é ovelha, seja submissa ao seu pastor. Se é empregado, seja submisso ao seu patrão. Sirva ele como se estivesse servindo Deus. Isso é orientação bíblica. Você passou na rua, viu um soldado, seja submisso. Se um guarda do MC Trans apitou, você para. Quer te multar, deixa ele multar. E não seja atrevido com ele. Isso é submissão. Isso é dependência. Quem busca independência está buscando morte. Foi o pior período da nação. Período de mais de 300 anos, onde a nação ficou de empacada para perder. Vários cativeiros. Vários. 13 juízes ao longo de mais de 300 anos, até que vem o último dos juízes, né? Esse livro dos juízes, eu penso que nós já exploramos ele bem, e tem coisas lá que são extremamente interessantes, que a gente poderia considerar, mas eu repito, eu creio que exploramos bem, e a gente não tem necessidade de falar mais amiudemente, né, sobre ele. E vem o último juiz, que vai ser Samuel. Samuel é o último juiz da nação, e após no período de Samuel que Deus vai entrar em cena e vai usar a vida de Samuel para ele constituir o primeiro rei da nação, e ele mesmo vai destituir esse primeiro rei, né? Ele vai constituir o segundo rei da nação, que é Davi, e aí a nação, nesse tempo, do rei Davi, seguido pelo terceiro rei legal, Salomão, a nação, ela vai alcançar o seu clímax, o seu apogeu, a sua glória maior. Israel, essa minúscula fatia de terra de 21 mil quilômetros quadrados, chegou a dominar, podemos dizer, o mundo existente da época, nos reinados de Davi e Salomão. A nação conquistou seu período de maior riqueza, o seu período de maior expansão territorial,
a sua influência mundial alcançou um domínio político que fazia com que, muito especialmente no reinado de Salomão, fazia com que vários países pagassem tributos para Israel, e esses tributos eram altíssimos, toneladas de ouro anualmente, fazendo com que a nação fosse respeitadíssima. Qual a diferença desse tempo para esse? Minúsculo. Qual a diferença crucial? Aqui tinha autoridade. Tinha quem mandava na nação inteira. Todos temiam o rei. E está escrito fartamente na Bíblia: tema o rei. A palavra do rei é soberana. Quando o rei emite o decreto, não tem como escapar dele. E esse é o tempo de organização, de crescimento, de riqueza, de prosperidade, de expansão, de grandeza, de glória. A glória era tanta que a rainha de Sabá, uma rainha, não é a doméstica do palácio da rainha de Sabá, não era a favelada africana, era a rainha. Ela monta no lombo de um camelo, viaja 1.800 quilômetros. Isso é meses de viagem, só para ir ver de perto quem era Salomão, o reino dele, o palácio dele, o templo que ela havia construído para Deus, e ela ficou fascinada com tudo que ouviu, com tudo que viu, e é destacado no texto que ela ficou embasbacada. Como que os servos, servo é escravo, como é que os servos de Salomão se vestiam? Ela nunca tinha visto uma roupa tão requintada, tão chique na vida de um rei, quanto mais na vida de um escravo. O texto bíblico informa que a prata, nos dias de Salomão, era considerado um metal vulgar, não tinha valor algum, de tanta abundância de prata que tinha, de tanta abundância que tinha. Ninguém dava ousadia para a prata. E, no entanto, é um material nobre, né? Perde para o ouro, mas é nobre e muito caro. Queria que os irmãos entendessem essa diferença. Lembrando que entre o livro de Juízes e Samuel, né? Samuel é o último juiz, mas aí aparece a história de Ruth, e de novo nós vamos aprender um princípio aí, né? Quem é Ruth? Moabita. Essa história começa lá atrás, nos dias de Abraão. Vamos ter que retroceder para saber quem é Ruth, há cerca de 600 anos atrás. Nos dias de Abraão e Ló, quando Deus, no capítulo 18 de Gênesis, destrói Sodoma, Gomorra e mais 2 cidades da Campina, aí Ló escapa para uma cidadinha chamada Zoar. Essa foi poupada. E lá, a mulher dele tinha virado uma estátua de sal. As filhas, não tinha mais homem na cabeça delas para que elas pudessem envolver e casar. E aí o capeta entra em cena, instiga o coração delas e dá uma ideia, né, maligna para elas: vamos embriagar nosso pai, não tem macho para nós, ele não vai aceitar isso de bom grado. Então vamos beber vinho com ele, encher a cara dele, e aí depois que ele estiver bem altão no vinho, você vai lá e deita com ele, e aí vai te conhecer. Passado isso, um outro tempo, nós vamos encher a cara dele de novo, aí eu vou lá e deito com ele. E as 2 filhas fizeram isso. Uma, num tempo, embriagaram o pai, outra no outro tempo, e fizeram isso quando estava em seu período fértil, e ambas engravidaram do próprio pai. Temos aí uma relação incestuosa. E uma deu à luz um filho e botou o nome dele de Moabe, outra deu à luz um filho e botou o nome dele de Amon. E esses 2 caras geraram 2 povos, os amonitas e os moabitas. E esses 2 povos foram uma desgraça para o povo de Israel. Inimigos, sempre perseguindo, sempre desagradados.
E dentro desse contexto aí, essas figuras, elas vão ser gente que Deus repudiou por causa da sua origem e por causa da sua conduta posterior maligna. E aí, quem é Ruth? Uma moabita. É dessa linhagem, é dessa descendência aí. E a história do livro de Ruth, nós vamos passar por ela aqui agora, antes de chegar em Samuel, para dizer o seguinte, e aprender com isso, né? O texto diz que Elimeleque, marido de Noemi, tinha 2 filhos, né? Malom e Quilion, 4 pessoas, e aí houve fome lá em Israel. A nação entrou numa crise. E eles, então, tomam a decisão de sair de Belém, e eles dizem, nós vamos para Moabe, né? Saiu do seu país e foram para o país de Moabe. Foram para o país do povo repudiado. O texto diz que chegando lá, passa um tempo, esses 2 rapazes conhecem 2 moças, Ruth, moabita, e Orfa, também moabita, e casam com elas. Bacana até aí, né? Bacana, vírgula. O tempo passa, e Elimeleque não nos é apresentada a causa mortis, se enfermidade, se acidente, fato é que morre, e morre muito precocemente, deixando uma esposa que ainda poderia viver longos anos com ela. E o tempo passa, e o texto diz que também Malom e Quilion, também não nos é informado se por enfermidade, se por acidente, se por assassinato, também morrem. E agora fica 3 mulheres viúvas, uma velha e 2 novas, né? E aí a Noemi fala, eu saí da minha terra ditosa, feliz, esperançosa, estava tendo crise lá e vim para cá, toda alegre, toda motivada, toda feliz. Mas agora ninguém me chame mais de Noemi. A partir de agora meu nome é Mara, que significa amarga. Ora, minha vida é um azedume, minha vida agora é limão sem açúcar. Minha vida agora é losna, é absinto, é fel. Meu nome é Mara, não me chamo mais de Noemi. Me enferrei, perdi meu marido, perdi meus filhos e acabou minha descendência. Nem esperança de neto. Podia ter pelo menos uma das viúvas ter ficado grávida. Não. Nem eu estou grávida do meu marido, nem as noras ficou grávida. Acabou a descendência. Estou voltando para Israel. Minhas filhas, vocês são meninas novas ainda, estão viúvas. Arruma um homem para vocês, casa, estou liberando vocês. Estou voltando, fica aí. Aí a órfã vira para a sogra e fala, é bom esse conselho da senhora. Eu já estou doida para casar mesmo, já estou sentindo falta de dormir sozinha. Eu vou, beijo, tchau, estou indo embora. Aí ela vira para a Ruth e diz, minha filha, você também dá linha, arrumar um homem, casar. E aí temos uma declaração fantástica, né? Que aparecem muitos convites de casamento disso, ainda que não é uma declaração de um homem para uma mulher, nem de uma mulher para um homem. É uma declaração de uma nora para a sogra. E aí a Ruth diz, não me instes para que te deixes, porque não te deixarei. Onde tu fores, irei eu. Onde tu pousares, ali pousarei eu. O teu Deus, a partir de agora, é o meu Deus. O teu povo, a partir de agora, é o meu povo. E onde tu morreres, é lá que eu quero ser sepultada. E diante dessa declaração, aí a Noemi não teve como refugar. Minha filha, não compensa você vir atrás de mim. Se eu pudesse, pelo menos,
casar de novo, gerar mais um filho. Você espera ele crescer para depois casar com ele, cumprindo a lei do levirato. Então, poderia ter sentido, mas não tem. Não discuta, minha sogra. Você está indo para Israel, a partir de agora eu sou israelita. Vamos embora. E vai. E lá em Israel, Noemi vai orientar Ruth, e aí tem um princípio extraordinário nesse livro de Ruth, que aponta para Jesus. Tinha o resgatador, também chamado de remidor, né? Que era o cara que tinha o dever. Se tinha uma mulher desamparada na família, ele tinha o dever de tomar essa mulher como esposa e cuidar dela. E aí o Boaz era parente de Noemi. E Noemi falou, ele não vai querer casar com uma mulher velha igual eu, você é uma mulher nova, bonita, eu vou orientar você, como é que você vai chegar no coração desse cabra? E ela orienta. E a Ruth consegue conquistar o coração de Boaz. E Boaz casa com uma moabita, casa com Ruth. Né? E, de repente, essa mulher está lá na linhagem de Jesus. Vai fazer parte dessa relação, dessa descendência de Jesus. E uma moabita casa com um judeu e entra na história. Deus é tremendo, Deus faz coisas magnânimas, né? E esse livro deixou a lição para nós. Queria que você ouvisse bem isso, meu querido e minha querida. Tem crise na igreja, mergulha mais ainda para dentro dela. Não tem solução lá no mundo. E a igreja está em crise. A igreja está vivendo a maior crise espiritual da sua história. A igreja está vivendo a maior crise moral da sua história. A igreja está vivendo uma crise que eu posso pontuar várias situações. A igreja, o perfil da igreja é de koinonia, é de uma comunhão absoluta, onde o que é do Olinto é meu, o que é meu é do Olinto, e a gente partilha. É isso que está lá em Atos 2 e em Atos 4. Hoje, a igreja vive uma crise de indiferença. Numa igreja pequena como essa aqui, nós vamos ter 250, 300 pessoas onde muitos não se conhecem, não se cumprimentam, não se falam, o que é vexatório, o que é vergonhoso. Crise de comunhão, crise de unidade. Temos a igreja hoje. Jesus é a cabeça da igreja. Nós não temos que pensar nada. A cabeça governa tudo, já pensou tudo, já determinou tudo, já está tudo aqui na palavra. Mas temos uma igreja que tem uma cabeça que não é Jesus, é a sua própria cabeça. E uma cabeça com neurônios fervilhantes. Uma igreja que não para de pensar pensamentos que não procedem de Deus. Uma igreja que cada um formula doutrinas no seu próprio coração, suas axiologias, seus princípios, sua forma de conduzir sua vida. Uma crise social, uma crise de comunhão, uma crise de espiritualidade. Uma igreja que desaprendeu dobrar os joelhos. Uma igreja que a maioria ora de pé e uma fatia considerável dessa maioria fica espiando os outros orar. Enquanto alguns estão fervorosamente orando. Uma igreja que desaprendeu o que é a adoração em espírito e em verdade. Uma igreja com uma crise moral seríssima, e a crise começa no altar. Muitos homossexuais no altar, muitos adúlteros no altar, muitas prostitutas no altar, muita gente irreverente no altar, muita gente vestida indecorosamente no altar, quando a minha Bíblia está escrito: adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Tem que ter vestimenta diferenciada para exercer qualquer sacerdócio, tanto de ministração da palavra, quanto da adoração. Uma igreja que vive uma crise de
absoluta contrariedade à coinonia. A coinonia gera uma fusão. O propósito de Deus no casamento é uma fusão. E o homem casa com a mulher e serão dois numa só carne. Vai ter uma fusão. Dois funde-se e viram um. A unidade da igreja também aponta para uma fusão, para formar o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. Hoje vivemos um egoísmo exacerbado. É cada um por si e Deus por todos. Nada de unidade, nada de comunhão, nada de proximidade, nada de partilha, nada de coinonia. Isso é chocante. Mas com tudo isso, o melhor lugar desse planeta ainda é a igreja. O salmista diz, é melhor estar na casa do Senhor do que em 1000 outros lugares diferenciados. Motel não é melhor que a igreja. Parque de exposição não é melhor que a igreja. Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, não é melhor que a igreja. Lá nos Estados Unidos, um garçom ganha 20 mil reais por mês, um auxiliar de carpinteiro ganha 10 mil conto por mês, um lavador de carro ganha 15 mil conto por mês, uma babá ganha 12 mil reais por mês. Aqui eu não arrumo nem emprego, mesmo tendo curso superior, eu vou para os Estados Unidos. Vai não, meu querido. Belém é a terra do pão, é a casa do pão. Belém significa literalmente casa do pão. E eles saíram da casa do pão para ir comer capim lá em Moabe. Saíram da presença de Deus para ir comer, para ir para a terra do inimigo, para ir para a terra do desterro. Né? Na igreja é o melhor lugar para se estar. Você está na igreja, e crise, e tribulação, e dificuldade, e tormenta, e aflição. Mas a hora que Jeová estende a mão e diz, chegou a hora, meu filho, da sua vitória, da sua bênção, pronto. Ninguém segura. Ele muda, ele faz seu deserto virar jardim, como a profecia de Isaías 35. Eis que o deserto florescerá e águas arrebentarão no deserto. E no lugar onde tem escorpião e onde tem o que não presta, vai brotar flor de todo tipo e o deserto vai virar um jardim. Deus muda a nossa sorte num estado de dedo. A nossa fidelidade, a nossa permanência no lugar da bênção garante a vitória. A nossa perseverança garante a vitória. Guarda isso no seu coração. Aprenda essa lição no livro de Ruth. E o problema é que não deu tempo deles voltar, né? 3 morreram lá no território, né, que não era o lugar que eles deveriam estar. Cuidado. No livro de Amós tem um versículo um tanto quanto chocante. Eu contei uma experiência envolvendo um pastor, não vou citar aqui agora, recentemente. No livro de Amós tem um versículo que diz assim, ele é filho insensato. Insensato é traduzido, louco. Ele é filho insensato. Não está no lugar que deveria dar à luz. Por isso, dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Quando nós não estamos no lugar que Deus quer que estejamos, a gente pode gemer e convulsionar, igual a parturiente, igual a mulher quando está para botar um menino de 3,5 kg, 4 kg, e minha mãe gemeu porque eu fui 5 kg para botar para fora, dá um trabalho muito grande. Imagina você convulsionar com dores de parto. E tudo porque não está no lugar que deveria estar. Deus tem um lugar para você. Uma crise terrível que a igreja experimenta hoje é a permuta de crentes. Né? Eu dizia aqui recentemente que a igreja experimentou, a igreja evangélica brasileira experimentou um avivamento tremendo no ano de 1959 e entrou a década de 60 como a década mais produtiva da igreja evangélica brasileira. A década de 70, violenta, uma colheita enorme. A década de 80, ainda uma expansão grande, as igrejas crescendo e batizando.
entrou na década de 90 ainda com um pique bom. E aí começou a apagar o fogo do avivamento, porque não preservaram a chama acesa. Veio a globalização, veio aí o mundo convidando e seduzindo cada vez mais, uma velocidade tecnológica assustadora, explode na década de 90. É na década de 90 que aparece o computador, né? É na década de 90 que aparece o telefone celular, ainda que era um tijolão desse tamanho, que as pessoas andavam carregadas, penduradas aqui, parecendo um 38, né? É na década de 90 que começa a surgir um tanto de evolução. A televisão, nos últimos 10 anos, entrou para a TV de plasma, depois para a TV de LED, depois de LCD, depois de LED. E não para, é assustador a evolução. E aí a igreja vai se corrompendo com isso. Então, da década de 90 para cá, a igreja para de produzir, e hoje nós temos igrejas que era para estar aí com 10 mil membros, ela já sofreu 20, 30 fragmentações, saiu um grupinho, outro e outro, formou várias outras igrejas. Então, alma nenhuma foi ganha. A igreja é como o corpo, perdeu um braço, perdeu uma mão cá, depois perdeu o cotovelo, depois perdeu o outro braço, perdeu um pé, foi fragmentando, se dividindo, e novas igrejas sendo geradas, sem crescimento, sem crescimento. E hoje nós temos uma permuta assustadora. É crente saindo de um lugar, indo para outro, é crente saindo do lugar que o outro foi, vindo para o outro que saiu e sai. Assembleiano indo para presbiteriana, presbiteriano indo para batista, batista indo para uma nova igreja que nasceu ali, um ministério independente, é gente do Brasil para Cristo indo para quadrangular, é gente da quadrangular indo para Deus é amor, é gente saindo indo para Universal, é da Universal para não sei aonde, uma permuta, um trança-trança que não para. E crescimento, tem muitas igrejas boas, de porte bom, de aparência boa, que batiza uma média de 5 a 10 pessoas no ano. Igreja com 200, 300 membros, batizando 5 a 10 pessoas no ano. Várias igrejas sem batizar ninguém um ano inteiro. Um ano inteiro. É assustador. Eu comecei meu ministério na década de 90, uma igreja com 27 pessoas. 4 meses depois, eu estava fazendo meu primeiro batismo. 36 pessoas. 36 pessoas. Primeiro batismo de uma igreja de 27 membros. Hoje, essa igreja aqui, com quase 300 membros, há muito tempo que não consegue batizar 36 pessoas. Antes, pelo contrário, nós temos uma média de 3 batismos no ano. E aí, 10, 15, 20... E uma igreja de 27 membros batizou 36 no primeiro batismo. Depois foi outra pancada. Em um ano, eu ainda peguei aquele pico de crescimento da igreja, em um ano, a igreja gerando almas, convertidos e batizados. Nós, quando celebramos o nosso aniversário de um ano, éramos 81 membros e tinha mais de 20 novos convertidos. Então a igreja triplicou em um ano, de 27, 54 pessoas batizadas, 81, e tinha mais de 20 novos convertidos, que foi batizar uns 2 ou 3 meses depois do aniversário da igreja. Então, havia crescimento ainda. Hoje, esse crescimento está cada dia mais rarificado e é só crente batendo cabeça, mudando de igreja, sai daqui, vai para ali, sai. Tem crente que em um ano já passou por 3, 4, 5 igrejas diferentes. E isso é assustador. Isso é assustador. Porque é síndrome de Elimeleque. Quem tomou a decisão não foi Ruth, ou não foi Noemi, não foi Malon nem Quilion, porque ainda hoje tem pai que manda em filhos. Se vocês não conhecem um, olha para cá que vocês vão ver um. Né? Eu ainda
exerço autoridade absoluta sobre os meus filhos. Se eu falar que é para fazer, eu faço. Se é para ir, vai. Se não é para ir, não vai. Né? Hoje, eu gostei, eu estava tomando um café ali na casa do meu pai agora há pouco. Eu gostei de uma frase que eu ouvi. Chegou um irmão meu caçula, e ele acabou de chegar do Paraguai numa viagem, e ele disse que citou um amigo nosso, que é um cara bem sucedido aqui na cidade, mas está meio encantado com o Paraguai. O cara tem um comércio grande, vários, muito bem sucedido, mas está encantado com as facilidades e as coisas que se compra no Paraguai e conseguir trazer para cá e ganhar dinheiro, dá para vender por 3, 4 vezes o valor, mas levou os filhos para a morte, levou a própria vida dele para a morte. Quase que exterminou a sua descendência. E uma moabita foi a tábua de salvação. Pasme, né? Deus entrou em cena e foi misericordioso. Fica aí o grande recado do livro de Ruth para você. Não saia da presença de Deus. Não deixa. Na casa de Deus tem pão. Ainda ontem eu preguei no culto, ontem à noite, dizendo: Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Então, na casa de Deus tem pão. Não saia da presença de Deus e vá atrás de comidas que possam parecer atraentes e sedutoras, mas que efetivamente não vai te levar a lugar algum. Amém? Samuel tem algumas peculiaridades extraordinárias na vida desse cara. Primeiro, ele é o único homem a exercer 3 ministérios na Bíblia. Ou o cara na Bíblia é profeta, ou o cara é rei, ou o cara é sacerdote, ou ele é alguma outra coisa. É um adorador, é um cantor, é um tocador. Raramente você vai encontrar alguém na Bíblia exercendo 2 ministérios. Existem os patriarcas, e eles eram patriarcas. Moisés é o grande legislador da nação de Israel, é o homem que trouxe a lei de Deus, figurada no Pentateuco, nos 5 livros da lei, para a nação. Mas Samuel, ele é o último juiz, ele é sacerdote e ele é profeta. É o cara que exerce o tríplice ministério na Bíblia. Segunda peculiaridade muito tremenda também no que diz respeito a Samuel. Nenhum homem na Bíblia teve um ministério tão longevo como ele. O cara exerceu o ministério por um período de cerca de 100 anos. Não sabemos com precisão a idade que Samuel morreu, mas ele morreu alguma coisa ali de 100 anos para fora. Isso pode ser quase que afirmado. E o cara começa o ministério dele criança. Primeiro, o nascimento dele. Como é que começa? É a mulher que faz uma proposta para Deus que Deus não conseguiu recusar. Ana era estéril, casada com Eucana, que tinha uma outra mulher chamada Penina, que tinha vários filhos com Penina, mas Ana era a mulher que ela amava, mas não tinha filho com ela. E a Penina espizinhava a Ana de todo jeito, humilhava ela, ridicularizava ela, porque o maior caos na vida de uma mulher não é no Velho Testamento, é na Bíblia, porque há 2000 anos atrás isso ainda era assim. É a mulher ser estéril. E interessante, muitas vezes podia ser o cara que era estéril, que ela casou. O fato é que a mulher não gerou, não deu filho, caía toda a culpa sobre ela. Era chamada de mulher seca. Existe uma palavra muito usada na Bíblia, que é essa palavra, opróbrio. E isso era a maior, e essa palavra é traduzida por vergonha. A maior vergonha na vida de uma mulher era
ser casada e não ter filho. E Ana estava nesse perfil. Aí essa mulher vai para a casa de Deus, melhor lugar é a casa de Deus, mesmo que o sacerdote é corrompido, mesmo que o sacerdote é estragado. A Bíblia diz que Eli estava velho, gordo, cego, mas era cego, vírgula, né? Tava já a catarata avançada.